Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de programação da linguagem MQL5. Bem, na aula de hoje a gente vai aprender sobre como capturar informações de um ativo na linguagem de programação MQL5. Bem, de acordo com a documentação, existem várias informações que você pode capturar de um ativo, né? Mas a gente precisa de um método para conseguir capturar essas informações, digamos assim, em larga escala, tá? Então, para isso que a gente precisa entender essa estrutura, digamos assim, de acesso a dados de todos os ativos de uma determinada corretora, né? Então, o que a gente precisa entender? O que a gente precisa entender basicamente é o seguinte: algumas funções dessa lista aqui de funções, que eu vou colocar de novo aqui na tela para a gente, são funções que dependem, na verdade, da gente entender se o ativo, na verdade, ele existe ou não e se ele está ou não na chamada observação de mercado, ok? Então, a função mais importante de todas para a gente poder trabalhar com ativos no âmbito do MetaTrader 5 é a função SymbolsTotal. O que faz essa função e por que ela é importante? Pessoal, olha só. A função SymbolsTotal, basicamente ela retorna para a gente a quantidade de ativos que estão ou aqui na chamada observação de mercado, né, na janela observação do mercado, ou no caso, pessoal, que constam na base de ativos da corretora. Ok? Então aqui no caso, percebam que nós temos aqui apenas dois papéis aqui na tela, né? O índice from D, WDO from D. Portanto, nós temos aqui dois de um total de 10.749 papéis na base de dados da corretora, tá? Esses papéis na base de dados da corretora, a qualquer momento você pode apertar aqui no caso Ctrl U, né? E com o Ctrl U no MetaTrader 5 e não no MetaEditor, tá, pessoal? Você consegue ter acesso a todos os papéis, né? Que sejam esses papéis opções, papéis de mercado à vista, índices, mercado fracionário, BMF ou séries contínuas, tá? Então, assim, esses ativos eles estão na base de dados da corretora, porém não estão aqui na observação de mercado. O mais importante que a gente precisa entender a gente só consegue capturar dados dos papéis que estejam aqui na observação de mercado. Então, se o ativo está lá na base da corretora, né, eu não consigo capturar os dados. Eu preciso, na verdade, fazer o quê? Preciso trazer o ativo para dentro da janela observação de mercado e quando ele está aqui dentro, eu consigo capturar as informações daquele papel, ok? Então, é importante que a gente entenda também como que a gente captura os dados desses papéis, tá? Então, informações básicas, por exemplo, como descrição, né? Todas as informações básicas que constam aqui na chamada especificação do papel, isso aqui a gente consegue capturar sem a necessidade de importar o papel para o terminal MetaTrader 5, ok? Então, assim, quantidade de dígitos, tamanho do contrato, spread, né? Então, essas informações básicas aqui eu consigo capturar sem precisar importar os dados, o ativo, tá? Do contrário, outras informações, como, por exemplo, informações de mercado, eu já preciso fazer o quê? Trazer o ativo da base da corretora para a observação de mercado. E trazendo ele, eu consigo capturar essas informações, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é verificar a quantidade de ativos na observação de mercado, né, e na base de dados da corretora. Então, primeira coisa, quantidade de ativos, né, na observação de mercado, tá? Para a gente conseguir capturar essa informação, eu vou utilizar aqui a função SymbolsTotal, né? E essa função SymbolsTotal, ela recebe um único argumento. Que argumento é esse, pessoal? Bool selected, tá? Então, se eu coloco aqui true, eu estou fazendo o quê, pessoal? Eu estou pedindo para o MetaTrader me retornar a quantidade de ativos que está na observação de mercado. Nesse caso aqui são dois. Então, se eu dar um print aqui na total, vamos lá, quantidade, só colocar o que maiúsculo aqui, né? De ativos na observação de mercado é igual a gente coloca aqui no caso total, beleza? Se eu pedir aqui no caso total 2, ou seja, SymbolsTotal como sendo igual a false, ele vai me retornar o quê, pessoal? Ele vai me retornar a quantidade, né, quantidade de ativos na base da corretora. Ou seja, nem todos esses papéis estão no meu terminal.
ok? Portanto, eu não consigo acessar todos os dados desses papéis que não estão no meu terminal. Então, se eu der um print, perdão, eu compilei, né? Substituí, atualizei e agora sim, olha lá, pessoal, quando eu rodo o script eu tenho, né, quantidade de ativos na observação de mercado, 2. Quantidade de ativos na base da corretora, 10.749, ok? Bem, isso é importante, por quê, pessoal? Porque aqui, com essa quantidade, eu consigo fazer um loop, né, nos ativos. Então, para a gente poder entender, vamos fazer um loop, pessoal, primeiro nos ativos aqui da observação de mercado, né? Então, eu vou fazer um for loop, né? No caso aqui, total é justamente a quantidade de dados na observação de mercado. Se eu quiser imprimir aqui, no caso, o nome, eu vou fazer o quê, pessoal? Informações do tipo string, informações do tipo double, né? E eu consigo capturar também informações do tipo int, ok? Então são os 3 tipos básicos de informação, né? String, double e int, como constam aqui na documentação, tá? Então aqui na documentação a gente precisa entender, né, que as principais funções de acesso a dados são essas daqui, né? Symbol info double, symbol info integer e symbol info string. Então essas 3 informações, né, são, digamos assim, as mais importantes que a gente precisa conhecer para a gente poder trabalhar com dados de ativos, né, informações de um determinado ativo. Lembrando que symbol info tick, pessoal, nós já vimos a função symbol info tick aqui na nossa aula 2, parte 1, acesso a dados de tick, tá? Então, essa aula já foi vista, essa função já foi vista, por isso a gente pode riscar aqui da nossa lista, ok? Então, o que interessa para a gente agora são essas 3 funções aqui, symbol info double, string e integer. Tudo bem? Então, vamos lá. Quando as informações já se encontram aqui na observação do mercado, aliás, deixa eu colocar 2 papéis aqui de mercado à vista, PATR4, vale 3, que aí eu consigo capturar a informação do BID e do ESC, né? As séries contínuas, o INSE from D e WDOS from D, eu não consigo capturar essas informações, né? Então, talvez fosse interessante a gente trabalhar diretamente com o ativo, né? O INZ19 e WDOZ19. Aqui, opa, eu digitei errado, WDOZ19, eu já consigo capturar as informações aqui, ok? Então, vamos lá. Agora eu tenho, deixa eu apagar aqui, 4 ativos na observação de mercado. Petro, Vale, mini índice, mini dólar. Tudo bem? Bem, o que eu vou fazer aqui agora, pessoal? Eu vou pedir para imprimir, vou colocar aqui um debugzinho básico, né? Vou pedir para imprimir o seguinte, ó, o nome do papel. Como que é o nome do papel, pessoal? A gente vai capturar a informação do tipo string, né? Então vamos colocar assim, ó, symbol name é igual a symbol info string, symbol info string, tá? E a gente usa aqui, no caso, como argumento, o nome do ativo. Bem, como é que eu capturo o nome do ativo, pessoal? Na verdade é o seguinte, symbol name, pessoal, perdão, eu capturo com uma função específica, tá? Que é justamente a função symbol name. Bem, aqui eu coloco o i, que é a posição do papel no loop do total de ativos, e aqui no caso, bool selected true, ok? Então, vamos conseguir capturar essa informação aqui agora. Symbol name é o nome do papel. Então, compilei. Ó, detalhe, pessoal, true significa que eu estou pegando todos os ativos aqui da observação de mercado. Se eu usasse aqui, ao invés de true, se eu usasse false, ele iria fazer um loop nos 10.749 papéis da corretora, ok? Mas nesse caso aqui, eu vou fazer um loop apenas dos ativos que estão na observação de mercado, tá? Deixa eu abrir um gráfico qualquer aqui para conseguir executar o script, né? Então, quando eu executo o script, olha lá, pessoal, nome, Petro Vale, mini índice e mini dólar, tudo bem? Então, eu já consegui capturar as informações, né, básicas, o nome do ativo já está aqui, tudo bem? Vamos capturar agora, pessoal, uma outra informação qualquer do tipo string. Então, para isso, a gente pode fazer o quê? A gente pode pegar, olhar na documentação, né, e num symbol symbol info string. Então, olhando aqui na própria documentação, eu tenho todas essas possibilidades aqui, né? Symbol basis, category, currency base, profit, margin, bank, description. Então, eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou capturar apenas a descrição do ativo por enquanto, né? Então, aqui eu venho aqui e coloco o seguinte, olha, string desk é igual a symbol info string,
symbol name, e eu coloco aqui o symbol description, tudo bem? E aí o que eu faço, pessoal? Na hora de debugar, eu faço o seguinte, né? De capturar as informações básicas, eu coloco o seguinte, descrição, dois pontos, desk. Compilo, arrasto aqui, substituo, deixa eu fechar aqui a documentação, limpo a área de impressão, atualizo e rodo o meu script. Está lá. Né? Nome Petrobras, descrição Petrobras PNN2, nome vale 3, vale a NM, novo mercado, né? N2 nível 2, NM novo mercado, WinZ19, Ibovespa Mini, WDO Z19, dólar mini. Então aqui eu tenho agora o nome e a descrição de cada papel, tá? Além do nome e da descrição, eu posso capturar informações do tipo double, por exemplo, né? Quem seria o bid e quem seria o ASCII de cada um desses papéis? Symbol info double, symbol name, e eu capturo aqui através de symbol bid, não é isso? Da mesma maneira que eu posso capturar o ASCII através de symbol ASCII, não é isso? E eu posso aqui também fazer o que, pessoal? Eu não vou imprimir a descrição agora para economizar espaço, né? Eu vou pedir para imprimir apenas o bid, eu vou pedir também para imprimir o ASCII. Isso, então aqui no caso ASCII. Compilo, substituo, atualizo e agora sim limpo a área de impressão e rodo. Tem aqui, pessoal, vamos lá, todas as informações. Petrobras, bid ASCII, Vale 3, bid ASCII, mini índice, também bid ASCII, né? E WDO Z19 bid ASCII naquele momento em que o papel, o script foi executado, tudo bem? Então isso muda a todo instante, né? Quando eu rodei estava 205 com 210, agora já está 195 com 200, enfim, isso muda o tempo inteiro, tá? Mas assim que a gente captura informações básicas, tá? E eu posso capturar aqui também informações do tipo integer, né? Por exemplo, se eu quiser capturar aqui o volume, eu venho aqui e coloco symbol info integer, symbol name, e agora eu uso o que, pessoal? Por exemplo, symbol volume, tá? Detalhe, pessoal, quando eu uso aqui o symbol info integer, perceba que eu não estou utilizando uma variável do tipo int, eu estou utilizando uma variável do tipo long, tá? Pois bem, muitas vezes a informação ela é do tipo long, né? Mas, por exemplo, long, o long, int, o int e tudo mais, todos esses tipos de dados eu consigo capturar com a mesma função. No caso, a função symbol info integer, tá? Então eu já sei aqui que long significa o quê? Volume, tá? Então se eu compilar aqui, perceba que você não vai ter nenhum aviso, nenhum warning do compilador. Porém, se eu colocar aqui int, né, e compilar, o que acontece, pessoal? Ao compilar eu recebo um warning do compilador. Possible loss of data, tá? Então, na verdade, isso aqui é apenas um warning. No caso, a gente precisa alterar isso aqui de int para long, ok? Muito bem, então alterando aqui de int para long, eu não vou ter nenhum warning mais do nosso compilador. Então, compilei, além de bid e ASCII, eu consigo capturar também aqui o volume, tá? Detalhe que isso aqui não é o volume total do papel, nada mais é do que o volume do último negócio, tudo bem? Então, vocês vão ver que é meramente o volume do último negócio com aquele papel. Então, substituindo aqui, beleza, atualizando, limpando a área de impressão, rodando meu script, eu tenho aqui, ó, volume, 100 ações, 2 contratos, ok? É simplesmente o que? O volume do último negócio com aquele papel, tá? Então, assim que eu consigo capturar informações de um determinado ativo, e as informações podem ser do tipo string, double, int e por aí vai, beleza? Bem, quando o loop for feito fora dos ativos da observação de mercado, pessoal, ou seja, com os ativos lá na base de dados da corretora, aí o buraco é um pouco mais embaixo, tá? Por quê? Porque quando a gente faz um loop, tá? O loop, pessoal, a linguagem de programação é uma coisa que acontece muito rapidamente, tá? Então, muitas vezes, só de incluir o papel na observação de mercado e tentar capturar os dados, às vezes não dá tempo suficiente da gente carregar informações, né? E puxar essas informações para o terminal, tá? Então, quando o loop ele é feito nos ativos lá na base de dados da corretora, pessoal, a gente precisa de um procedimentozinho, digamos assim, um pouco mais específico, tá? Se o papel já está na observação de mercado, ok, o dado está prontamente disponível. Do contrário, a gente precisa de um mecanismo um pouco mais, digamos assim, inteligente, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou salvar uma versão, uma parte 2, né, aqui de informações de um ativo, e agora na parte 2 eu vou fazer um loop nos ativos na
base de dados da corretora, ok? Então aqui o loop não é mais em total, o loop agora é em total 2. Pessoal, quando o ativo está na base de dados da corretora, preciso fazer uma coisa inteligente, tá? No caso aqui, o que eu preciso fazer? Eu preciso primeiro adicionar o ativo na observação de mercado, tá? Aguardar os dados serem carregados, obter aqueles dados e depois remover o ativo da observação de mercado. Tá? Então é um processo um pouco mais complexo. Tá? Mas a base, basicamente, é essa daqui. Né? O processo é 1. Colocar, 2. Esperar os dados serem carregados, 3. Remover os dados. Eu não quero, obviamente, deixar a minha observação de dados lotada de papéis. Tá? Porque quanto mais papéis eu deixar na observação de mercado, mais dados eu fico puxando o tempo todo da corretora. E se eu fico puxando mais dados o tempo todo da corretora, minha conexão fica pesada, o MetaTrader fica mais lento, isso consome mais recursos da máquina, blá, blá, blá. Tá? Então o ideal é, obter a informação que você quer, né, tira de novo lá o papel da observação de mercado. Tá? Então o que a gente vai fazer aqui agora, pessoal? Vou fazer um pequeno projeto, né, um projeto de scanner de opções. Tá? Então esse nosso projeto de scanner de opções, ele vai funcionar da seguinte maneira. Tá? Então, no loop da base de dados da corretora, eu vou fazer o seguinte, eu quero opções de qual papel? Eu vou colocar o seguinte, ó, string, né? Ativo base é igual a, deixa eu colocar aqui, por exemplo, PETR4, mas o ativo base, pessoal, né, digamos assim, as 4 letras identificadoras do símbolo, né, do papel Petrobras, no caso, né, são PETR4. Então eu vou utilizar apenas as 4 primeiras letras para identificar o ativo base. Então aqui o que eu faço? No loop de todos os ativos da base de dados, agora eu vou fazer o seguinte, ó, string, substring, symbol name, 0 a 4 for igual a ativo base, ou seja, se os 4 primeiros dígitos, as 4 primeiras letras do nome do ativo lá na base de dados da corretora for igual ao ativo base que eu escrevi aqui em cima, ou seja, PETR4, isso significa o quê, pessoal? Isso significa que existe chance daquilo dali ser uma opção, tá? Pode ser termo, pode ser fracionário, pode ser qualquer coisa. Então eu preciso fazer o quê? Primeiro identificar o papel, né, pelo nome dele, né, pelo identificador PETR. Tá? Feito isso, eu preciso agora verificar se estamos falando de uma opção de fato. Então como que eu faço isso? Eu faço o quê? Eu estou filtrando pelo nome. Tá? Eu filtro o papel de interesse pelo nome. Então deixa eu só fazer um comentário de múltiplas linhas aqui, tá? Para a gente conseguir desenvolver agora esse nosso scanner de opções. Tá? Então eu faço um filtro pelo nome. Feito o filtro pelo nome, eu preciso agora obter a informação de qual é o tipo do papel. Tá? Então vamos pegar uma opção de Petrobras aqui qualquer, PTRL139. Deixa eu pegar aqui a especificação. Tá? E aí o que acontece, pessoal? Aqui eu consigo capturar a informação do tipo da opção. No caso aqui é uma call. Eu conseguiria saber também pela letra, né, pessoal? Acho que a letra já seria, a quinta letra no caso, já seria suficiente para a gente poder identificar se o papel é uma opção ou não, né? Então, para quem sabe como funciona a nomenclatura de opções na Bovespa, na B3, PETR-A, PETR-B, PETR-C, nós temos aí opções de compra para os meses de janeiro, fevereiro, março. Depois a gente tem PETR-M, PETR-N, PETR-O e por aí vai, né, opções de venda, né? Então, para a gente não precisar, pessoal, ficar verificando se isso daqui a letra que identifica o tipo do papel, eu quero uma informação direto do terminal MetaTrader 5, se isso daqui é uma opção e se é uma opção de compra ou opção de venda. Bem, então como que eu faço para obter essas informações direto do terminal MetaTrader, pessoal? Bem, primeira coisa, eu preciso... na verdade, casar as duas informações. Né? Olha só, eu estou fazendo um loop em symbols total false, então na hora de obter o nome do papel, eu preciso aqui marcar também a opção false, né? Para que eu consiga buscar o nome de ativos que não estão
aqui na observação de mercado, mas estão lá na base de dados da corretora. Tudo bem? Então, nesse caso, o que eu faço? Eu vou filtrar pelo nome, né? E eu preciso agora, além de filtrar pelo nome, verificar se a opção é, por exemplo, de compra ou de venda e, principalmente, né, se a opção ela é, por exemplo, americana e até mesmo europeia. Né? Eu consigo verificar essas informações usando o terminal MetaTrader 5, tá? Como que eu faço isso, pessoal? Olhando aqui a documentação, nós temos aqui Symbol Info Integer, né? E olhando a documentação de Symbol Info Integer, nós temos aqui o enumerador enum Symbol Info Integer, tá? E nós temos aqui, pessoal, no enumerador, essas duas opções, olha, Symbol Option Mode e Symbol Option Right, tá? Então, Symbol Option Mode, no caso aqui, nós temos o enumerador Symbol Option Mode, ele diz o que para a gente? Se a opção é do tipo europeia ou americana, né? E Symbol Option Right diz para a gente se a opção é o que? Uma call ou uma put, ou seja, uma opção de compra ou uma opção de venda. Então, como que eu capturo essas duas informações? Bem, aqui no MetaEditor, eu vou criar aqui, no caso, duas variáveis para identificar o tipo da opção, ok? Então, eu vou criar uma variável do tipo enum symbol option mode, e eu coloco o nome o identificador da variável como sendo option mode, é igual a symbol info integer, symbol name, e agora eu coloco symbol option mode, tá? Mesma coisa que agora para option right, né? Option right, só alterando aqui o nome do identificador, é igual ao symbol name option right, beleza? E aqui eu vou dar um print, né? Option mode é igual a option mode, option right. Primeiro eu vou colocar o nome do ativo, né? O nome do ativo a gente vai usar symbol name, né? Vamos colocar aqui mode igual a option mode, né? E right, vamos colocar assim, right igual a option right. Bem, vocês vão ver agora o seguinte, quando eu compilar, eu vou receber dois warnings do meu compilador, tá? Do MetaEditor. Como é que eu faço para me livrar desses dois warnings, pessoal? Olha só, option mode e option right são variáveis do tipo enum, né? Enum symbol option mode e enum symbol option right, tá? Então esse enumerador, ele retorna um inteiro, eu preciso converter esse inteiro de volta para o enumerador. Basta para isso fazer o quê, pessoal? Abre e fecha parênteses antes da função symbol info integer e dá um chamado cast explícito, né? Ou seja, o programador assume o risco de que o resultado da função symbol info integer é do tipo do enumerador que você especifica. Ok? Bem, quando a gente faz isso, a gente vai ter um problema. Na hora de imprimir o nome option mode, option right, ele eventualmente vai imprimir apenas um número, ao invés do nome do enumerador. Então, eu preciso aqui ainda, sabendo que é o enumerador, transformar esse enum para string. Então, para isso, eu uso a função enum to string, ok? E eu faço o quê? Compilo, né? E agora eu vou substituir. Agora que eu substituir, eu me livro da documentação, atualizo e agora sim, pessoal, eu faço o quê? Eu vou rodar isso daqui. É isso? Então eu rodei, olha lá que interessante. Aqui eu tenho todas as informações que me interessam. Tudo bem, pessoal? Todas as informações, olha lá. Symbol Option Mode European, Call, né? European, Call e por aí vai, tá? Aí eu tenho European Call, European Put, European, né? Então eu tenho a opção do tipo europeia, eu tenho a opção do tipo americana, por exemplo, o Petro A20 é a opção americana, do tipo call, ou seja, a opção de compra, tá? Então aqui eu tenho o tipo da opção, se é americana, se é europeia e por aí vai, tá? Todas as opções aqui sobre o ativo base Petrobras, beleza? Além disso, eu consigo capturar outras informações também, né? Como, por exemplo, preço, bid, ESC e tudo mais. Essas informações já são um pouco mais complexas, né? Por exemplo, se eu pedir aqui o bid e o ESC de papéis que não estão na observação de mercado, isso aqui são informações do tipo int, mas, enfim, já estão previamente carregadas quando a gente acessa a especificação do ativo, tá? Agora, o bid e o ESC, provavelmente a gente não vai conseguir obter essas informações prontamente, tá? Então, se eu vier aqui imprimir, por exemplo, bid e ESC,
provavelmente essas informações não estarão prontamente disponíveis no nosso terminal, tá? Então, como que a gente contorna isso daí, pessoal? Eu vou aqui atualizar, vou rodar de novo o papel e olha lá. Todas as informações que chegam para mim, chegam zeradas. BID e ESC de todo mundo praticamente aqui está zerado, tá? Por que BID e ESC estão zerados, pessoal? Porque, de novo, né, eu vou repetir o que eu falei para vocês, que para a gente obter informações de alguns papéis, eu preciso trazer o papel da base da corretora aqui para a observação de mercado, captura a informação e depois que eu capturo a informação, eu apago, digamos assim, o ativo da observação de mercado. Então, como a gente quer fazer um scanner, nosso intuito é deixar o terminal MetaTrader 5 o mais limpo possível, tá? Então, como que eu faço isso, pessoal? Um scanner, ou seja, para puxar os dados da corretora, pegar as informações, né? E depois a gente se livra desses dados, eu vou precisar fazer 2 passozinhos anteriores. Aqui entra um pouquinho mais de complexidade, mas vamos lá, acompanha comigo, pessoal. Lista de opções, vamos colocar assim, ou então lista de papéis, né? Tanto faz. Beleza, eu vou colocar uma string, eu vou colocar assim, symbols, e vai ser no caso o que, pessoal? Um array, né? Quando eu abro e fecho colchetes, esse aqui é um array, vamos colocar assim, né? Array com nomes das opções, tá? Detalhe, é um array, né, sem tamanho definido. Então, o que eu vou fazer? Se essa condição for verdadeira, ou seja, se eu consigo filtrar pelo nome, né, eu vou fazer o que, pessoal? Eu vou pegar e vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dar um... Como é que eu faço? Eu esqueci o nome da função, pessoal. Eu preciso dar um... array resize, né? Eu vou dar um redimensionamento, né? Para dar a função symbol, do array symbols, tá? E primeiro eu capturo o tamanho dele, né? Size é igual a array size symbols. E aí eu faço o que, pessoal? Size mais 1. Tamanho atual mais 1. E aí eu faço o que? Symbols size recebe, ou seja, é igual a symbol name, tá? Eu estou criando aqui agora o que, pessoal? Eu estou criando um array e todos os papéis que forem filtrados pelo nome, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou incluir o nome desse papel dentro do meu array. Você já vai entender o que eu vou fazer. Eu só vou incluir o nome do papel, tá? E além de incluir o nome do papel no meu array, eu vou fazer o seguinte, ó, symbol select symbol name true, tá? Eu vou adicionar o ativo na observação de mercado, tá? Então é assim que eu adiciono o ativo na observação de mercado. Symbol select true, só isso, beleza? Eu vou fazer um comentário de múltiplas linhas aqui agora, tá? Deixa eu limpar esse lixo aqui da aula anterior, pessoal, e agora a gente vai fazer o seguinte. Só adicionei o ativo. Depois que eu adicionar todos os ativos de interesse, ó, esse loop ele abre na linha 30, fecha na linha 56, tá? Eu vou dar agora um print, né, capturando informações, tá? Eu vou dar um sleep bem rápido, né? Sleep de, vamos colocar aqui 5 segundos, tá? É o tempo que eu deixo o terminal, digamos assim, para atualizar as informações daquele papel aqui na observação de mercado, tá? Ou seja, eu acrescento todo mundo aqui na observação de mercado, deixo os papéis aqui por 5 segundos, capturo a informação e apago, beleza? Então, esse é o procedimento. Então, o primeiro passo é adicionar todo mundo na observação de mercado. Foi isso que eu fiz, né? Eu adicionei todos os ativos de interesse, ou seja, filtrados pelo nome, na observação de mercado. Ao mesmo tempo, eu gravei esses nomes dentro aqui do meu array symbols, tá? Aí o que eu faço, pessoal? Depois que eu gravo todos os nomes, eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou dar um outro for loop, tá? Aqui no caso, eu vou capturar o size 2 como sendo aqui, né? O array size. Eu poderia fazer um contador, tá? Mas enfim, array size symbols, por exemplo. Então, aqui eu vou colocar size 2, tá? Eu já usei size 2 em algum lugar aqui, pessoal, deixa eu ver, eu usei total 2, né? Size 2, beleza, size 2. Então, nesse novo loop, o que eu vou fazer? Aqui sim, dentro desse loop, eu vou capturar as informações de interesse. Então, eu vou tirar isso daqui, tá? Deixa eu recortar isso daqui, perdão. Recorto, depois que eu recorto, eu vou imprimir isso aqui dentro do loop de baixo, não é isso? E aí o que eu faço? BID ESC, tá. Bem, algumas opções, naturalmente, elas não vão ter liquidez, tá?
Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar apenas aquelas opções que têm liquidez. Então, se BID for maior do que zero, ou ESC for maior do que zero, ou seja, tem que ter pelo menos book a opção, tá, pessoal? Aquelas que não tem book não me interessam, né? Então, eu vou fazer um filtro básico de liquidez, tá? Filtro básico de liquidez, ou seja, tem que ter ordem na pedra. Então, se tiver um BID ou um ESC, ou seja, se tiver a ordem na pedra, eu vou imprimir aqui no caso o nome do papel, o tipo, né, e o BID e o ESC, tudo bem? Só que depois que eu fizer a impressão, eu preciso fazer o quê? Eu preciso remover o ativo da observação de mercado, tudo bem? Como que eu faço isso, pessoal? Symbol select, né, symbols, symbol e symbols, tá no plural, né? Symbols e aí eu coloco aqui no caso false. False eu removo o ativo da observação de mercado. Lembrei de outra coisa, né? Ao invés de symbol name, aqui eu preciso substituir por symbols e, senão a gente vai ter um probleminha, vai ter um erro, ok? Então vamos compilar para saber se está tudo certo. Symbol name, opa, aqui eu esqueci de alterar também para symbols e compilei. A princípio nenhum problema, então eu vou substituir, né? Então agora eu vou, onde está aqui, pessoal? Atualizar, limpar a observação de mercado, e aí sim eu vou rodar. Bem, a gente não está vendo, está tudo acontecendo em segundo plano, né? Então, todos os papéis já estão aqui na observação de mercado, né? E vamos ver o que acontece. Tá lá, pessoal. Então, todos os papéis com liquidez, olha lá, todos os ativos, né, as opções que tem pelo menos BID ou ESC, a gente imprime aqui, ó, Petro A22, opção europeia, no caso aqui é uma call, BID 3,70, ESC 4,20, né? Petro A24, opção americana, é uma call, BID 2,10, ESC 2,14, né? Então, por aí vai, tá, pessoal? Então, aqui a gente já consegue capturar informações básicas, né? Lembrando que a gente não pode esquecer de remover o ativo da observação de mercado, né? Então, esse procedimento aqui é importante, tá? Então, são dois loops básicos, né? Só recapitulando, pessoal. Um loop para a gente poder adicionar os papéis na observação de mercado, tá? Então, perceba aqui que nesse loop olha aqui, pessoal, eu adiciono o papel na observação de mercado. E nesse outro loop, eu capturo as informações. E depois de capturar as informações, eu removo o papel da observação de mercado, né? Symbol select true, adiciona, symbol select false, remove. Do contrário, vai ficar lixo lá na observação de mercado, pesando o seu processamento, a sua máquina e tudo mais, tudo bem? Então, assim, eu consigo capturar informações de ativos, pessoal, tanto na observação de mercado quanto fora da observação de mercado, tudo bem? Então, aqui a gente fez um loopzinho bem básico, tá? Para a gente poder fazer um scanezinho de opções de Petrobras. Se quiser, por exemplo, olhar as opções de YouTube, basta trocar aqui para YouTube, compilar, ou pode virar um input também, né, pessoal? Tanto faz, né? Deixa eu só voltar aqui, pode virar um input, enfim, substitui. Agora eu venho aqui, atualizo e o que eu faço aqui agora, pessoal? Eu rodo o meu script. Vamos ver se ele captura as informações de Itaú também. Vamos só aguardar um pouquinho para ver se ele captura as informações. Symbol select false. Aqui está demorando um pouquinho a puxar as informações. Beleza, tá aqui, pessoal. Todas as opções, né, de Itaú com liquidez, né? YouTube K382, opção americana, do tipo call, BDS, que está tudo aqui, todas as informações. Então, esse filtrozinho a gente consegue fazer com o nosso, com a linguagem de programação MQL5, ok? Bem, pessoal, é isso. Obrigado aí pela atenção e até o próximo vídeo.